campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para poder refletir sobre os ensinamentos do Evangelho e nos preencher com tanta força que essas palavras têm para esses dias desafiadores que estamos vivendo. Nós abrimos o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E na parte 10, instruções dos Espíritos. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado grande de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animáculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Essa mensagem foi ditada em 1861 pelo espírito Fenelon. Então, meus irmãos, que mensagem linda, né? Nos falando sobre o quanto naquela época a que ele se referia era as verdades que o espiritismo trazia e que veio abalar aquelas crenças e abalar aqueles homens que se colocavam tão radicais nas suas fé, na sua religião, que não aceitavam uma outra forma de ver a vida
E aí por isso ele diz, né, os espíritos vêm abalar essas verdades, porque as verdades dos homens muitas vezes estão distantes da verdade de Deus. E é por isso que ele dizia que os bons espíritos vinham abalar essas crenças limitantes que não serviam mais, as crenças de que é só a matéria, as crenças de que a vida aqui nesse mundo é o que conta, que só existe uma existência. E essas crenças foram abaladas no momento em que a gente começa, então, através dos ensinamentos do Espiritismo, a compreender que esse Deus de amor e bondade infinitos não poderia deixar que as pessoas vivessem uns tão bem, com tantas coisas, com tantas posses, e outros passando tantas necessidades, tantas dificuldades, uns com tanta saúde, outros já nascem com tantos problemas de saúde, outros com uma inteligência, outros sem inteligência nenhuma e com outros tipos de adaptação ao mundo, mas com muitas dificuldades de compreender a ciência. Então, meus irmãos, essas nuances, essas diferenças todas, elas não são frutos de uma injustiça. Deus é amoroso e bom. Deus é o nosso Pai maior. E essa força que nos criou, que nós precisamos nos agarrar nesses momentos difíceis, onde nós vemos muitas vezes tantos de nossos irmãos passando por muitas dificuldades, outros passando pelas despedidas dolorosas, sem poder muitas vezes sepultar os corpos dos seus familiares. Mas tenham a certeza, irmãos, que a vida continua, mais vivos do que nunca eles estão após se despedirem da matéria. E é isso que o Espiritismo nos traz de beleza, é nos mostrar que a vida continua, que a vida aqui é só um tempo, é só uma passagem, é só um momento de reflexão, de aprendizado, como uma série de uma escola que é feita em anos, né? Cada ano uma série, cada ano um aprendizado, e assim somos nós nas reencarnações. Cada reencarnação, um aprendizado a ser feito. Em algumas encarnações nós viemos saudáveis, em outras nós viemos enfermos. Porque às vezes, irmãos, quando a gente não sente dor, a gente não consegue compreender o que é uma pessoa que sente dor. Às vezes a gente tem tanta saúde que a gente julga aqueles que vêm com determinados problemas de saúde ou que lutam muito com problemas gravíssimos e que às vezes passam uma existência inteira lutando para adquirir um pouco de saúde, e aquele pouco ainda não é às vezes 10% da saúde que nós desfrutamos. E nós às vezes julgamos as pessoas que passam dificuldades financeiras. Muitas vezes nós achamos que não se esforçou o suficiente, não trabalhou como tinha que trabalhar, não estudou como tinha que estudar. Meus irmãos, Cristo nos pediu para que a gente amasse e nos pediu para que a gente não julgasse. E o amor é isso, irmãos. Quando nós adoecemos porque as nossas relações estão doentes também. As nossas trocas de amor estão com problemas. Então nós precisamos nos afinar com a lei maior. E a lei maior, esse Pai que nos criou, é um Pai de amor. Ele não nos julga, Ele nos compreende sempre. Ele sabe que nós somos muito pequenos. Estamos aprendendo, ainda não sabemos tudo aquilo que a gente imagina que sabe, porque por mais que a gente tenha conseguido frequentar tantos estudos, adquirido tantos títulos, às vezes não conseguimos olhar para o nosso irmão e ver que ele está com dor, que ele está precisando, que a gente alcance um copo de água para ele.
Às vezes não vemos as pessoas à nossa volta, elas se tornam invisíveis, porque estamos totalmente compenetrados no nosso mundo, nos nossos pensamentos, às vezes até remoendo coisas que nos fizeram, que a gente não gostou, que a gente se aborreceu, a gente fica querendo ter razão, querendo estar melhor que o outro. Meus irmãos, nós precisamos muito nos despojar de tudo isso, nos despojar das nossas verdades, nos despojar da nossa razão. Eu me criei naquele grupo espírita ouvindo as pessoas dizerem dá razão para o outro e fica com a consciência. Então vamos, meus irmãos, exercitar essas verdades do Cristo dentro de nós, deixando de lado aquilo que é tão pequeno. Vamos imaginar, eu tenho um exercício que é muito bom para esses momentos. É nós imaginar o tamanho do nosso planeta dentro do sistema solar. E o tamanho do sistema solar dentro da Via Láctea. Aí a Via Láctea dentro do universo. E aí a gente para e vê assim, tudo aquilo que eu estou achando tão importante. Será que daqui a 10 anos vai ter a mesma importância? Se tiver a mesma importância, então repensa e coloca a tua opinião, mas coloca com amor, te aproxima do outro, lembrando que ele tem uma centelha divina, assim como tu tem essa centelha divina. Que todos nós somos filhos desse Pai que é puro amor e carregamos dentro de nós esse amor. Uns estão um pouco mais enfermos, desequilibrados do que os outros e por isso mesmo necessitados da nossa compreensão, do nosso silêncio. É por isso que Allan Kardec nos deixou a máxima: fora da caridade não há salvação. Precisamos compreender isso, dar o que a gente puder de melhor. E quando a minha palavra não for a melhor, quando a palavra que eu tiver que colocar não for do bem, então não fala. Quando o que eu tiver que escrever uma mensagem para uma pessoa, se não for uma coisa que construa o bem, a justiça, a paz, a saúde das relações, deixa para depois. Às vezes a gente precisa aprender a deixar o tempo agir, porque dentro da força do tempo existe Deus agindo ali. As forças divinas se movimentando, que movimentam a vida. Os planetas não se movimentam porque a gente quer ou deixa de querer. Eles são movimentados por uma força que rege a vida, que está muito além da nossa vontade. Então, nos submeter a essas leis, nos submeter a essas forças, é trabalhar em nós a humildade, é trabalhar em nós a compreensão de que existe o momento de calar e o momento de falar, o momento de sorrir e o momento de chorar, e aceitar essas dificuldades da vida, essas ondas, né, como as ondas do mar que vão e vêm, que vão e vêm. Tem momentos que a gente está lá na crista da onda, daqui a pouco a gente vai para baixo, engole água. E assim é a nossa existência, não se revoltar contra esses fluxos da vida. Ora as pessoas estão com a gente, ora elas não estão mais. Nós sabemos de tudo isso, mas às vezes precisamos parar para refletir, para relembrar, porque nós compreendemos já tantas coisas, já sabemos tantas verdades do Cristo, mas no nosso dia a dia nos envolvemos com as coisas do cotidiano e esquecemos que somos filhos da luz, lucigênitos. E somos luz, somos filhos do amor, da eletricidade, do magnetismo, dessa força que rege a natureza. Então precisamos compreender que essa força que existe em nós a comandamos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, se nós
não somos obrigados a estarmos sempre bem, felizes. Isso é uma farsa que existe. A gente precisa estar bem, com a firmeza da fé, que não se abala, que não se desespera, que confia nessa força maior que rege a vida. Mas se a gente se abala, fica nervoso, angustiado, triste, ansioso, isso faz parte, nós somos humanos. Não podemos exigir de nós o que a gente ainda não é. Isso é crescer em humildade. Somos, assim, criaturas falíveis, mas filhas do amor, filhas da luz. Estamos em evolução. E compreendendo assim a nós mesmos, nós conseguimos compreender o nosso irmão. E olhar para aqueles que estão à nossa volta. Não deixar que eles passem invisíveis a nós. Uma palavra de carinho, uma mensagem de bom dia, uma mensagem de boa noite, um telefonema. Escreve uma carta, se tu tem tempo, escreve uma carta para as pessoas que tu ama, faz um trabalho bonito, um desenho e manda um cartão fabricado por ti, com todo o teu amor para aquelas pessoas. Vai surpreender. A gente não pode dar abraço, não pode estar visitando, mas a nossa energia, o nosso magnetismo, a nossa eletricidade vão impregnados naquele presente que a gente envia para alguém. O presente que é o nosso amor, que pode ser uma palavra, um telefonema, o carinho, a nossa presença. É importante que, como a mensagem aqui diz, a gente não deve mais dizer, mas quem sou eu? Eu sou um grãozinho de areia. E ele diz, mas as montanhas não são feitas de grãozinhos de areia, como o oceano não é feito de gotas. Então vamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Vamos acender a nossa luz. Acender a nossa luz, mesmo às vezes triste, mesmo nervosos, mesmo às vezes preocupados, mas fazer a nossa parte, fazer todo o bem que estiver a nosso alcance para acender a luz no nosso lar, nas nossas famílias, ao nosso entorno. E essa então, meus irmãos, é a reflexão da noite de hoje. Não procuremos milagres fora das leis naturais. Vamos procurar dentro das leis que regem a vida os pequenos milagres que surgem e que às vezes a gente nem percebe, como o sol, como os cantos dos pássaros, as flores que desabrocham. Tantas belezas que nos rodeiam, meus irmãos. E vamos juntos, então, nesse momento, fazer as preces e irradiações, acompanhar as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas, confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações
reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente ao do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. E que assim seja, irmãos. Muita paz, muita fé. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site